Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos começando mais um trimestre de nossa escola bíblica dominical. Estaremos estudando sobre um assunto muito importante voltado à antropologia bíblica. E o tema da lição que estaremos estudando é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E o comentarista desta lição é o pastor Silas Queiroz, que estará nos trazendo grandes assuntos voltados à antropologia bíblica. Estaremos estudando assuntos importantes sobre o homem, a questão do corpo, a questão da alma e do espírito, nesses 3 meses, começando o 4º trimestre. A primeira lição que vamos estar estudando é o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. A verdade prática diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo ser humano. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 18, versículo 21 ao 23. Queremos aqui apresentar a lição, começando pelos objetivos da lição, que são 3. O primeiro, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Segundo, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. Terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. A palavra-chave é tricotomia. Pois bem, agora vamos ao comentário de nossa lição bíblica, começando aqui da introdução, mostrando que Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28, como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais. Gênesis capítulo 1, versículo 24. O homem também é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. E neste trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a questão da queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Agora vamos ao primeiro tópico desse comentário. O primeiro tópico fala sobre a tricotomia
humana. Vamos entender a questão desse assunto voltado à tricotomia humana. O primeiro ponto fala sobre doutrina e teologia, vai explicar o significado na questão da tricotomia humana. Observe aqui que a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. Essa doutrina voltada ao homem, ela está sendo mencionada e também fundamentada em toda a Bíblia Sagrada, em toda a Escritura Sagrada, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Observe que no campo da teologia sistemática, esse assunto voltado ao homem, podemos ver que no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior da queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Diz aqui na lição bíblica algo interessante. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? E para onde vai? Então observe que aqui no primeiro ponto, falando sobre doutrina e teologia, o significado desse assunto que envolve a antropologia bíblica, observamos que a antropologia bíblica nos ajuda a compreender, como foi falado, o propósito do homem à luz das Escrituras, que é diferente das visões humanistas ou filosóficas. Mas nós entendemos que a Bíblia Sagrada apresenta o homem, apresenta o ser humano como uma criação especial de Deus. Então nós entendemos que o homem é uma criação especial de Deus. Não é um tipo de visão humanistas ou filosóficas, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, apresenta o homem como uma criação especial de Deus, uma criação divina. Portanto, o estudo da doutrina do homem é essencial para desfazer qualquer tipo de conceitos errados que surgem em tempos de secularização e relativismo, e que possamos explicar em nossas classes, na classe da escola dominical, que a questão da antropologia bíblica, ela, em questão da Bíblia, o que ensina a Bíblia, mostra que em si, como foi falado, que o homem é uma criação especial de Deus, como ensina a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E aqui, já no segundo ponto, vai falar a questão dessa tríplice natureza, porque o primeiro tópico nos traz o ensino na questão da tricotomia humana. Observe aí o segundo ponto, o comentarista diz: a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, mostrando aqui essas três substâncias do ser humano. O comentarista aqui frisa o que é ensinado na Bíblia. Não é um ensinamento do pensamento do comentarista, mas é um pensamento bíblico, mostrando que a teologia utiliza o termo tricotomia, de acordo com a Bíblia, para tratar da tríplice constituição do ser humano. Qual é essa tríplice constituição do ser humano? Está aqui, é o corpo, a alma e o espírito. E essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E podemos ver que quando é falado dessa tríplice natureza,
podemos ver que a tricotomia humana, ela reflete a natureza trina de Deus. Como é que isso é interessante? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem foi criado com corpo, alma e espírito. Observe como é que isso nos traz a memória quando se é voltado o assunto na questão da trindade, que a tricotomia humana reflete a natureza trina de Deus, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem foi criado com corpo, alma e espírito. A questão do corpo, vamos entender a questão do corpo. O corpo é a parte material que nos conecta ao mundo físico. A alma é a sede. A alma é a sede das emoções, razão e vontades. Terceiro, o espírito. O espírito é a dimensão mais elevada que nos conecta a Deus e nos permite adorá-lo e ter comunhão com Ele. Aqui o comentarista diz também algo interessante. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição, como é colocado aqui no segundo ponto. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato da formação do homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O terceiro ponto, físico e espiritual. Diz assim o terceiro ponto, físico e espiritual. Vamos ir aqui para melhor entendimento. O processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico. Qual é esse elemento físico? Foi o pó da terra, como é ensinado aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem. Da onde? Do pó da terra. Aqui é o que é ensinado na palavra de Deus, que Deus formou o homem, que a formação do homem em si, que Deus formando o homem, foi diretamente do pó da terra. Foi um processo formativo usado por Deus, que é espírito. Foi constituído de uma combinação única. O elemento físico. Qual foi esse elemento físico? Como foi falado, pó da terra, com o elemento espiritual. Qual é o elemento espiritual? O sopro divino. Então observe aí que tem essas duas junções, que é algo extraordinário. Isso torna o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Então podemos ver aqui que, como é falado aqui na lição, a questão dos anjos, que os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. A questão dos animais. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, que é a alma e o espírito, porque a alma do animal, a sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para vida, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que acabamos de mencionar, que é voltado ao homem, alusivo ao homem, essa palavra, esse termo hebraico para vida é shahim, que no plural, permitindo a expressão literal, fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então, vale lembrar que
O ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única da criação. Então aqui no primeiro tópico falou a questão da tricotomia humana, doutrina e teologia, a tríplice natureza, que foi explicado, que a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, que são essas três substâncias, que é corpo, alma e espírito. Então, vamos agora ao segundo tópico de nossa lição, que vai falar sobre a distinção entre alma e espírito. Aqui o comentarista, pastor Silas, nos traz aqui a distinção entre alma e espírito. O primeiro ponto, ele fala do hebraico, mostrando aqui do hebraico o significado da palavra alma, nefesh, e do grego psique, alma. É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, que possui vários significados. Como diz aqui, aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis capítulo 1, versículo 20, a alma vivente. E nesta acepção a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. Então podemos ver aí em si que a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Então vemos aqui a questão da alma. Como foi falado, a alma é a sede das emoções, razão e da vontade, e sendo responsável pela personalidade e pelos relacionamentos do ser humano. E quero lembrar também que a imortalidade da alma é um aspecto importante na teologia cristã. Enquanto o corpo é mortal e sujeito à corrupção, a alma permanece viva após a morte física, aguardando o destino eterno, seja na presença de Deus ou separada dele. Isso reforça a importância de viver de acordo com os propósitos divinos, buscando a comunhão com o Criador, como é falado aqui, e esse primeiro ponto do segundo tópico. Segundo ponto vai falar a questão do espírito, do hebraico ruach e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus. Temos que entender isso, que o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Vamos ler aqui como é que é interessante para nós aprender a questão que é falado aqui do Espírito. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador. Por meio do Espírito, nós mantemos a nossa comunhão com Deus, o Pai dos Espíritos, e o adoramos, junto com a alma, e inseparável dela, compõe a parte material do ser humano, que é o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo, porque Paulo também fala sobre isso, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. E como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, diz que à luz das Escrituras o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam o único ser ou pessoa. Então, quando é voltado à questão
do espírito, nós entendemos que o espírito do homem, o espírito do ser humano, provém de Deus. Há muitas religiões que envolvem ensinos errados na questão do ser humano, mostrando aí vários ensinamentos que ferem a palavra de Deus. Mas nós cremos que é ensinado na palavra do Senhor que a questão do espírito do homem provém de Deus. E vemos aqui na sinopse 2 que diz a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte material do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Aqui mostra que ambos compõem a parte material do ser humano, tanto a alma como também o espírito. Então a alma é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador. Já o espírito do homem provém de Deus. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador. Então, aqui o segundo tópico está bem explicado pelo nosso comentarista. E agora vamos ao término da nossa lição, mostrando aqui a questão do terceiro tópico, que fala sobre a interação das três dimensões. O primeiro ponto fala sobre corpo, afetos e somatização. A questão do corpo, a questão de afetos. Mas o que é somatização? A somatização em si é um processo pela qual problemas emocionais ou espirituais se manifestam com sintomas físicos, que é colocado aqui no primeiro ponto. Isso é o significado de somatização. Primeiro ponto, corpo, afetos e somatização. O corpo, no grego, significa soma, é a parte material do ser humano por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, do hebraico cardia. Observe aí que a questão do coração, que é falado aqui, o coração em si, e do grego cardia, é o termo usado na Bíblia como sinônimo de alma, representando as emoções, também a questão da razão, a questão da vontade. Então podemos ver aqui que, empregando o vocábulo coração, do hebraico cardia, é uma das principais palavras que aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que eu acabei de falar, que pode ser usado como sinônimo de alma. O próprio Salomão bem identificou essa interação ao afirmar, por exemplo, em Provérbios 15:13, ele diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Lá em Provérbios 14:30 ele diz: o coração com saúde é a vida da carne. Lá em Provérbios 17:22 ele diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. O comentarista aqui diz algo interessante: identificados como doenças psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas? A questão dessas doenças psicossomáticas, que é relativa a doenças físicas. Observe isso. A questão dessas doenças desse século, do século XX, essas doenças psicossomáticas, ela é relativa a doenças físicas causadas ou agravadas por fatores emocionais ou psicológicos. Temos aí que é identificada como uma das doenças do século, que mostra aqui muitos problemas físicos que decorrem em si desta doença, crises da alma,
também do espírito, inclusive de pecados, e como se multiplicam também esse tipo de doenças em nossos dias, essas doenças psicossomáticas. Mas nós cremos que o nosso Deus é o Deus que pode curar as doenças, pode curar as enfermidades, e quando entregamos para Deus, o nosso Deus, ele pode curar qualquer tipo de doença, ou seja ela psicológica ou psicossomática, doença física, doença na alma, doença no espírito. Nós cremos que o nosso Deus, ele é o médico dos médicos e que ele pode curar qualquer tipo de doença. E aqui o comentarista fala sobre essas doenças psicossomáticas que geram problemas físicos, e podemos entender que, de acordo com o que é ensinado aqui nesse comentário, é uma doença que faz parte em si desses últimos dias, deste século a qual estamos vivendo. Vamos aqui ao segundo ponto, que vai falar sobre a questão do equilíbrio e saúde. O comentarista diz: da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Aqui o comentarista diz: a língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano, porque a questão da língua, quando ela é usada em si para o mal, traz grandes prejuízos. É interessante que o próprio Tiago fala sobre a questão da língua, e tem vários textos da Bíblia que falam na questão da língua, que a língua em si, tanto ela, quando ela é usada, ela serve para abençoar, ou como também serve para amaldiçoar. E aqui o comentarista diz algo interessante, diz que a língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Então que possamos ter cuidado em si com a nossa língua. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Como diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua tem um nefasto poder para contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. E o nosso Deus pode trazer cura para a nossa alma, quando nos arrependemos e quando também abandonamos o pecado, como foi ensinado aqui nesse comentário, que a questão que do arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma, porque tem pessoas que estão doentes quando se envolve a questão do pecado. Há pessoas que, por questão do pecado, estão doentes, mas quando se arrependem, recebem a graça divina, e quando abandonam o pecado, recebe a verdadeira cura da alma, porque o inimigo de nossas almas quer nos afligir, de alguma forma denigrindo a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Como foi ensinado aqui, há doenças
emocionais que é preciso discernimento e cautela, tem acompanhamento de um psicólogo, mas também há doenças que provêm do pecado e do próprio inimigo de nossas almas. Só Deus em si para resolver essas questões e esses problemas emocionais. E podemos ver que o próprio Senhor Jesus se encontrou com várias pessoas que tinham problemas emocionais no decorrer do ministério do Senhor Jesus, e quando se encontraram com o Senhor Jesus, essas pessoas foram libertas. Então podemos entender, como diz aqui Sinopse 3, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Então é uma lição bem resumida, bem ensinada. E agora queremos aqui ler já a conclusão para o término desta lição. Aqui na conclusão diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então esta lição nos lembra que o equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã plena. Quando cuidamos do corpo, cultivamos a alma e alimentamos o espírito, glorificamos a Deus em todas as áreas da nossa vida. E que possamos guardar esse ensinamento em nossos corações e que você venha ter uma boa aula debaixo da graça de Deus. Nós pedimos por bondade que você venha se inscrever em nosso canal. Você estará nos ajudando a propagar a palavra de Deus através dos ensinamentos, das lições de nossa escola bíblica dominical. Um forte abraço do pastor Elias de Tais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, em nome do Senhor Jesus.